Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de auditoria em segurança e saúde ocupacional, falando especificamente como que funciona uma auditoria. Meu muito obrigado a todos que estão participando aqui da aula em formato remoto, meus agradecimentos a toda a sala 6 da turma da tarde, e você que também que não pôde participar dessa aula em formato remoto, mas está assistindo a gravação, meu muito obrigado. Quando a gente fala sobre auditoria em segurança e saúde ocupacional, é um tema extremamente amplo, apesar que a gente vai ter aí apenas 2 aulas para a gente trabalhar, mas quando a gente fala sobre auditoria, é muito comum fazer uma associação à fiscalização do Ministério do Trabalho, por causa da pessoa do auditor fiscal do trabalho. Mas esse conceito que a gente quer abordar com vocês de auditoria em segurança e saúde ocupacional se entrelaça com as demais normas ISOs, e consequentemente com as certificações que nós temos dos sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, naturalmente, e responsabilidade social. Quando a gente fala então de auditoria, nós estamos falando da pessoa de um auditor que vai fiscalizar a empresa, mas não é o auditor do Ministério do Trabalho, e sim de uma empresa certificadora, relacionada à segurança e saúde ocupacional. Se ficou um pouco confuso, fiquem tranquilos, a gente vai explicar isso ao longo da aula. Mas a auditoria, ela é feita por um órgão certificador que, através de várias reuniões, vários relatos, através de várias investigações, eles traçam ali um paralelo se a empresa tem ações de segurança e saúde ocupacional. Eu gosto sempre de citar a palavra segurança antes, porque sem segurança aqui a gente não tem saúde, Então é uma forma da gente memorizar, que a segurança ela vem antes, inclusive, de situações de saúde do trabalhador. Antes de mais nada, a auditoria ela é necessária para a gente conhecer e, naturalmente, implantar normas e definições complementares. Vamos por partes aqui. Nós temos a nossa NR, que é a norma regulamentadora, todo mundo conhece aí, já ouviu falar, já devorou o livro de NR durante essa pandemia, e sabe que a gente tem a NR1, norma regulamentar número 1, que agora, atualmente, vamos falar sobre o PGR, e GRO, que é o Programa de Gerenciamento de Risco e Gerenciamento de Risco Ocupacional, e nós temos até a NR37, que fala sobre plataformas de petróleo, segurança nas realizações das atividades em plataforma de petróleo. Por sua vez, nós sabemos que as NRs, elas fazem parte, elas vão fazer parte de um grande grupo, de uma portaria chamada Portaria 3.214, de 8 de junho de 78. Essa portaria, ela surge, justamente ali nos anos 70, porque o Brasil ele foi identificado como o país que tinha mais acidentes de trabalho. E essa portaria, pessoal, como ela tem uma força de lei, ela não é alterada, ela sempre vai ser portaria 3.214, de 8 de junho de 78. E todas as demais NRs que surgirem depois farão parte ali, de um anexo, vamos dizer assim, de um apêndice, de um complemento das demais NRs. Quando a NR foi escrita lá em 1978, ela foi promulgada, foi divulgada, ela surge com a NR1 até a NR16, e somente em 90 a gente começa a ter atualizações da NR17, através da portaria 3.751, de 23 de novembro de 1991, que fala da NR17 de ergonomia. Depois a gente tem NR18, 19 e por aí vai, tá? Para vocês terem ideia, eu me formei, nós tínhamos 31 ANRs, Eu estava conhecendo ali a norma regulamentadora que fala sobre segurança e saúde no trabalho nas operações que ocorrem em ambiente rural. Então, nós tínhamos antigamente as NRRs, que eram normas regulamentadoras rurais, e elas formaram ali uma grande NR, NR31, que fala sobre segurança e saúde ocupacional em ambientes, que nós temos ali chamado de ambiente rural. As NRs, elas é uma norma complementar da certificação de segurança e saúde ocupacional. Parece que a gente está falando aí de coisas meio com contrapontos, porque, de certa forma, a gente sempre entendeu que a NR ela está acima de qualquer certificação, e isso não está errado. Mas se a empresa busca uma certificação, ela primeiro precisa atender o que está nas normas, especificamente a norma ISO, que é a mais famosa, ISO 45001, que fala sobre segurança e saúde ocupacional,
E aí, dentro do sistema de gestão da norma ISO, vai ser implementado as NRs, tá bem? Então, ela é complementar ao sistema de certificação. Por sua vez, nós temos também a CLT, que dentro de uma grande pirâmide que a gente pode ter, né, em relação às nossas leis, né, nós temos a Constituição Federal, chamado de Carta Magna, ou também ali do documento base, né, que deve ser obedecido por todo e qualquer brasileiro, a Constituição Federal. Abaixo nós temos a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E o capítulo 5, especificamente no capítulo 5 lá da CLT, o artigo 169, o artigo 175, 181, 182, 191, 198, 199, 212, 213, falam aí sobre as leis relacionadas, né, que vão reger a relação de segurança e medicina do trabalho. Para a gente fazer um paralelo aí de maneira mais lúdica possível, todo ser humano que nasce, né, todo indivíduo que nasce, quem tem filho, quem já é casado e pretende ter filho, ou tem um sobrinho na família, vê que a pessoa ali, ela nasce, né, aquela criança nasce, sem nenhuma identificação, sem nenhum bem material, né, ela simplesmente nasce e ela é vinculada ali a uma prole, né, aos seus pais, vamos falar assim. Por isso que vem a palavra proletariado, inclusive, né, que são pessoas que trabalham, né, para sustentar a sua família. Então, quando você nasce, você faz parte de um conjunto de família. E aí a gente vai envelhecendo, né, a gente começa a morrer, vamos falar assim, né, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai chegar uma determinada idade que você vai começar a trabalhar. E o que rege, né, as nossas relações de trabalho no Brasil, dessa criança que acabou de nascer e depois dos 18 anos, 16, 17 anos, se for estagiário, o que vai reger, né, a relação de trabalho, né, é um contrato previsto na CLT. E dentro da CLT nós temos ali um capítulo específico, que é o capítulo 5 da Segurança e Medicina do Trabalho. Conhecimento de causa, e isso vai abrir muito a cabeça de vocês. Leiam o capítulo 5. Tá? Isso vai ter no livro das NRs. Eu não preciso comprar o livro da CLT, ela está disponível no Google também, aí para a gente fazer download, ler alguns artigos aí, mas tem uma linguagem jurídica, tem uma linguagem mais profissional, né? Então, acaba tendo aí um certo limbo, né? Uma série de conjunturas que devem ser investigadas. E aí eu faço uma recomendação para vocês, né? Leiam aí o artigo 168, que não está aqui, que vai falar ali das relações de exames médicos, né? Que prevê a relação de saúde e segurança do trabalhador, o artigo 169, o artigo 175, que vai falar ali sobre a relação da CIPA, vai falar sobre SESMIT, e aí a gente entende como que deve funcionar um ambiente de trabalho, tá bem? Entretanto, a CLT, por mais que ela seja, na hierarquia, a nossa segunda lei, né, que ela vai ser ali um livro referência, né, dentro do que a gente considera aí como lei trabalhista, ela vai ser um documento complementar, se for um objeto de certificação. O que se espera de toda e qualquer empresa que busca uma certificação em segurança ocupacional é que ela, no mínimo, cumpra a CLT, né, ou aqui no caso do Brasil, a nossa legislação trabalhista vigente, né? Vamos pegar uma situação hipotética, nós temos aí uma relação de trabalho no Brasil diferentemente da França. Na França, nós temos uma jornada de trabalho de 30 horas, né? E aí a pessoa pode ter 2 empregos de 60 horas. No Brasil, eu não posso ultrapassar uma quantidade X de horas, dependendo, né, vamos levar isso bem em consideração, dependendo do seu ramo de atividade. Se eu for, por exemplo, um engenheiro, eu não posso trabalhar em 2 empresas 8 horas seguidas, né? Vou ter 16 horas de trabalho diário, né? Então, a regulamentação profissional vai trazer ali algumas especificações que vão privilegiar, vamos falar assim, alguns trabalhadores e os outros não. Isso pode acontecer também quando a pessoa é registrada, né, ela tem um contrato de trabalho e tem um registro, ela tem um registro em carteira. E aí ela não pode ter um outro registro em carteira na mesma função, tá? Então, observem essa relação de trabalho, porque isso vai ser fundamental quando a gente começa a estudar as doenças ocupacionais. Síndrome de burnout, bursite, tendinite, epicondilite, todas as doenças inflamatórias que nós temos no corpo, né? É difícil da gente saber de onde apareceu essa doença, sendo que o trabalhador tem dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Então, dependendo da situação,
é difícil de investigar. E aí jogam a responsabilidade para o profissional de segurança e medicina do trabalho, mas nem sempre é fácil a gente identificar. Ainda, né, falando sobre as normas, nós temos uma norma internacional, né, chamada aí a normas da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, relacionadas à saúde ocupacional. As normas da OIT, especificamente ali, as normas que tratam, né, sobre a relação de trabalho, que é o trabalho decente, é o trabalho seguro, é o trabalho remunerado, é o trabalho que privilegia, né, a relação de trabalho sempre com as pessoas mais velhas e não permitindo trabalho infantil ou escravo, tá bem? São as normas internacionais que devem ser cumpridas em toda e qualquer empresa. Vamos traçar um paralelo aí com outro país, que ele está margeado, né, na relação internacional de trabalho, mas é comum a gente saber que, por exemplo, na China, uma criança pode trabalhar, né, dependendo ali do ramo de atividade, é até benéfico, porque ele ganha, né, uma certa autonomia financeira. Então, ele trabalha, é remunerado. E tem outros países que não, a criança simplesmente trabalha, porque ele não quer ter um peso, vamos falar assim, com as palavras em aspas, tá, pessoal? Ele não quer ser um peso para aquela sua família. Então, é um motivo, né, de orgulho para a família ter uma criança trabalhando na lavoura, trabalhando, cuidando de gado, cuidando ali dos animais que eles convivem, né? Então, esses países, eles geralmente não obedecem uma Organização Internacional do Trabalho, não obedecem a normas da OIT. Então, a norma da OIT é um documento complementar. E, por sua vez, nós temos aqui ainda, nessa primeira parte do slide, né, a política de segurança, saúde e meio ambiente, que foi o que a gente viu na nossa aula lá no dia 19 de fevereiro, que a gente falou sobre políticas e questões relacionadas à segurança, saúde e meio ambiente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês têm algum questionamento? Podem ficar à vontade, tá bem? Tudo certo, por mim, professor. por enquanto, tá ok. Por mim também tá tudo ok. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. Eu acho que foi a Sheila, o Thiago e eu acho que Maria Eduarda, pelo que eu reconheci na voz aqui, né? Se alguém Professor, beleza. tiver uma queda de conexão aí, o Valber também falou agora. Estou começando a reconhecer a voz de vocês, mas beleza. Então, dando sequência, aí a gente vai falar especificamente sobre temas que vão estar presentes dentro de um sistema de certificação. Pessoal, como toda norma ISO, como todo documento de certificação, nós teremos algumas palavras-chave que elas vão fazer parte do vocabulário da auditoria. A primeira palavra é requisito, tá? Pode ser chamado também de item e também pode ser chamado de cláusula, dependendo do auditor, tá? Vamos lembrar que nós temos auditores ali de certificações que eles são mais velhos, eles são mais saudosistas, né? E eles vão buscar as palavras ali que eles aprenderam na época, tá bom? Mas o que existe, né, no momento é a palavra requisito. Requisito é a necessidade ou a expectativa expressa de forma implícita ou obrigatória. Então, vamos falar sobre o que é um requisito na prática. Em um sistema de gestão, eu preciso atender o requisito. Vamos pegar a NR7, lá no item 7.5.1. A norma regulamentadora 7, que fala sobre o Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional, no seu item 5.1, né, vai falar especificamente que toda empresa deve conter ali material e pessoa treinada para agir em situações de primeiros socorros. Isso é um requisito. Então, se você pegar na nossa NR, nós temos 37 normas e cada norma tem o seu requisito, no seu ponto 1, ponto 2, ponto 3. É até difícil quando a gente começa a estudar a segurança do trabalho. Eu lembro que eu tive essa dificuldade. Pega a NR12, né? NR12.13.1.2.3.1, a linha B, né? Ou a letra A, B, C, né? Tem ali as suas especificações, mas é uma forma que é escrito, né? A legislação. Os juristas, os advogados já dominam muito mais essa área. A gente que está conhecendo as leis agora, né? Vai entender um pouco desse formato. O requisito, por sua vez, né, vai ser complementar a um processo. Então, toda empresa que tem um requisito, né, vai atender uma norma de certificação, especificamente ISO, vai ter que obedecer à realização de um processo.
Processo, a gente viu isso na aula de política também, eu falei isso para vocês na aula de gestão, no dia 26 de fevereiro, que processo é a entrada, né? A entrada de itens, de insumos até o produto sair ali, né? De modo como ele vai chegar no cliente, sai do fornecedor, é processado dentro da empresa e depois ele é entregue para o seu consumidor final, para o seu cliente. Então, o processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas. Nós estamos, no momento, passando por um processo de aula. Eu fiz uma abertura, eu fiz uma introdução, eu estou entrando no assunto para que vocês fixem ali o conteúdo, né? Então, isso é um processo. O processo tem início, meio e fim. Então, o desenvolvimento do processo, né, ele é interrelacionado. Eu acho que até usei esse exemplo com vocês, que se você vai fazer ali uma comida, né, vai usar um fogão para fazer um arroz na hora do almoço. Né, a gente já acabou de almoçar, mas você vai precisar de um fogão, você vai precisar de uma panela, o fogão vai ter que sair ali o fogo, e até então aquilo ali são as entradas, né? Ninguém vai fazer uma comida sem ter um fogão, né? Então ele já tem que estar pronto ali os insumos. O próprio arroz também, a cebola bem cortada, o alho, o sal, a água aquecida, tudo isso é o insumo. O tempo de cocção, o tempo de cozimento, né, vai ser o processo. E percebam, né, que muitas vezes o processo ele é interativo, né, ele é interrelacionado. Ninguém fica ali olhando, né, para o panela de fogão, né, a não ser que seja um cozinheiro amador ali que está começando agora, para ver se a água está subindo, está descendo, se a água secou, que hora que eu coloco a tampa, que hora que eu tiro a tampa, que hora que eu coloco a tampa de meia tampa ali para que o vapor saia e faça um cozimento, né? Eu coloco o garfo ou não coloco, eu posso mexer ou não posso, tudo isso é interativo. Vai depender de uma pessoa e vai depender, naturalmente, do que está sendo tratado. Então, dentro de uma empresa, nós teremos também essa interatividade. O trabalhador recebe uma ordem, né, que é ali a sua ordem de serviço, o seu POP, e aí ele recebe também uma ordem de produção, né, que a gente vai chamar cada empresa chama de um jeito, né, mas pode chamar ali de ordem de produção. Essa ordem de produção vai falar especificamente para que o trabalhador, né, realize ali uma atividade interativa, né, de observar e também de atender, né, atender a demanda. Então, o processo, né, é essa relação de entrada, desenvolvimento e depois a entrega. Percebam que quando a gente liga, né, novamente, eu vou usar um outro exemplo, quando você liga para pedir um produto, né, que é o item que a gente vai falar logo aqui, você pede uma pizza, por exemplo, por telefone, você já fez o seu trabalho, né? Você como consumidor, você deu uma ordem, você quer uma pizza, 4 queijos, no endereço tal. Pronto, você deu a ordem. A empresa, no caso a pizzaria, vai processar, né? Já vai ter a massa pronta, o molho de tomate, a quantidade de queijos bem fatiadas, né? Já vai colocar ali, vai fazer a parte da montagem para depois colocar no forno, né? No forno a lenha, forno a gás, o que ela achar melhor. E aí depois nós temos também a entrega. Então, tudo isso ainda vai ser o processo. Quando chega na sua mesa, na mesa da sua família, que você abre, ali o produto está presente. Você vai fazer uma avaliação, né? Olha, eu não pedi cebola em cima dos 4 queijos. Eu não pedi borda recheada, ou eu pedi e não veio. Então, esse processo, ele é interativo e interrelacionado, tá bem? Vai tudo depender do pedido do cliente. Então, a empresa, no momento que ela tem uma auditoria, ela precisa atender os requisitos e ela precisa estabelecer processos muito bem definidos para que não chegue lá no cliente e seja um objeto de reclamação. Eu não sei vocês, mas se eu peço uma comida, uma pizza, e ela não vem como eu pedi, naturalmente eu vou reclamar, né? É um direito do consumidor a reclamação, né? Ou até mesmo mudar de fornecedor, se for o caso. Nós temos, então, na palavra aqui, o produto. Dentro da auditoria, nós temos que entender que o produto é resultado de um processo, podendo ser um bem ou um serviço. Na área de segurança do trabalho, isso eu vou já dar uma orientação para vocês, que muitos me perguntam via WhatsApp, principalmente quando termina o curso, Conrado, eu me formei, eu estou com um diploma, o que eu faço agora? Eu estou mandando currículo aí, eu estou jogando o currículo no mercado. Legal,
Você está procurando um serviço, um emprego, né? Mas você tem um bem, que é o seu conhecimento. Isso ninguém tira de você. O emprego você pode perder a qualquer momento. E o seu conhecimento, você pode usá-lo, né, para, como tudo na vida, para o bem ou para o mal. O técnico de segurança, ele pode atuar simplesmente em uma área de consultoria, de assessoria, ele pode fazer usar o seu conhecimento para transmitir informações que ele aprendeu ao longo de 2 anos de um curso, né? Então, o produto, né, o conhecimento também é um bem, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de bem e de serviço, ele acabam tendo pesos diferentes, né? E aí a recomendação, caso vocês aceitem uma recomendação profissional, é buscar sim um emprego, mas também com a possibilidade, né, não fechar aí a porta de trabalhar numa consultoria, de prestar um serviço, de oferecer um bem de trabalho para as empresas que necessitam, tá bem? O produto, então, dentro de uma auditoria, é a avaliação. A avaliação de um ambiente de trabalho pode ser um produto, tá? E aí, se a empresa não tem aquele equipamento, vou ser bem específico com vocês, eu fui fazer uma avaliação há umas 2 semanas atrás em uma empresa, no qual eles precisavam de um produto, né, de um bem que eu poderia ofertar para eles. Então, eu vou lá, faço a coleta de dados, né, levanto a quantidade de informações, e esse é 20% do processo. Depois eu venho para casa, trabalho, né, faço interação com a empresa, vejo o vídeo, revejo, uso o aparelho que eu fiz a medição para ir colocar ele dentro de um produto, da elaboração de um documento, né? E aí depois a entrega, né, vai ser naturalmente avaliado pelo seu cliente. Além da questão do produto, vai ter uma complicação, vamos falar assim, que é as definições de eficácia e eficiência. Quando eu falo de eficácia, né, vamos pegar uma situação bem específica. Você está anotando alguma coisa ali num caderno, num papel, e alguém fala para você: a minha caneta parou de funcionar. Ela não está preocupada se a sua caneta é piloto, se ela é BIC, se ela é uma caneta de promoção ali. Ela quer que funcione, tá? Então, é necessário que aquela caneta seja eficaz, tá bem? Tudo que você espera, ela atenda, né? Ela tenha um resultado. Então, na eficácia, a auditoria vai avaliar a eficácia dos processos de segurança e saúde ocupacional. Se a empresa necessita de um profissional que seja eficaz, ele vai ter que, naturalmente, compreender requisito, processo, produto e colocar ali dentro de um conjunto, né, de informações, de evidências, para que o auditor em segurança e saúde ocupacional consiga, né, avaliar a nível de evidência se realmente aquele técnico é eficaz ou não, tá bem? A eficácia, uma definição mais teórica aqui, é a extensão na qual as atividades planejadas são realizadas. Você contratou um técnico de segurança, o que se espera dele é que ele cumpra, né, o seu papel de prevenir acidentes, doenças ocupacionais. Só que pode acontecer, pessoal, que os resultados sejam, né, planejados, sejam alcançados ou não. Então, essa divisão aí, né, de fatores vai determinar se o trabalho é eficaz ou não. No caso, a eficácia é realizar o que foi proposto, né? É uma afirmação. Eu contratei aquele serviço, eu contratei aquele técnico, eu espero que ele seja eficaz. Ponto. É essa a expectativa, tá bem? A afirmação da eficácia ainda a gente diz que é um trabalho bem feito, tá bem? E nós temos ainda a questão da eficiência, tá? Que é a relação entre o resultado alcançado e os recursos a serem utilizados, empregados. A relação de eficiência, ela se diz a respeito do que você vai utilizar para atender os recursos. Então, né, utilizar os recursos para atender o resultado. Então, a relação de eficiência, ela primeiramente, ela é pautada, né, em fazer mais com menos, né? Eu tenho que ter ali um custo teoricamente igual aos demais, porém, eu tenho que ter a mínima quantidade de perdas. É uma relação de custo-benefício, né? A questão de eficiência. Se eu tenho 2 trabalhadores, eu pago o mesmo valor para os 2, né? O mesmo salário para os 2. Uma simbologia, eu pago R$10 para um e R$10 para outro. Quem me dá mais retorno, né? Qual que é o retorno que eles estão me dando ali de maneira mais eficiente, né? Se eu tenho ali um trabalhador que chega no horário, que cumpre as expectativas, que atende os objetivos,
né, mostra uma eficiência. Vou pegar o exemplo da pizza aqui. Se eu chamo ligo para uma pizzaria às 9 horas e ligo para outra pizzaria às 9 horas, duas me dão o mesmo valor de preço, né, o mesmo preço ali, R$30 a pizza, né, bem barato, por sinal. E ela fala que vai entregar em 30 minutos, eu vou contar 30 minutos, eu não vou esperar 45 e também não vou esperar que ela chegue em 20. Então, essa relação de eficiência é fazer mais com os mesmos recursos que qualquer outro faria, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal, questionamento, podem ficar à vontade, tá bem? Eu gosto mais de interação aí das aulas interativas. Beleza. Tudo certo, Mim, professor. ok. Professor, uma dúvida que surgiu até nas últimas aulas aí, né, que a gente teve e foi citado sobre a auditoria, se para você ser auditor, você precisa ter graduação ou como que funciona para você ser um auditor? Boa pergunta. Pessoal, quando a gente fala de auditoria, eu necessito, né, de uma graduação, tá, para atuar como certificador, tá bem? Mas, se eu tenho uma empresa de consultoria, eu, Conrado, e eu faço uma especialização ou um curso de auditoria, eu posso atuar como auditor de primeira parte. A gente vai explicar isso para vocês mais à frente. Existe a primeira parte, a de segunda parte e a de terceira parte. A de terceira parte é obrigatório, né, por uma questão de reserva de mercado, tá, pessoal? A palavra é essa mesmo, é reserva de mercado. Eles preferem, eles optam, né, por um profissional graduado, porque entende-se que ele, por ter feito administração, engenharia, medicina, qualquer outro curso, ele tenha mais conhecimento que um outro profissional de nível técnico, tá? É uma espécie de segregação, tá? E eu vejo muito maus olhos, até mesmo porque no momento em que a gente ensina, né, os nossos alunos e busca que eles assumam uma responsabilidade empreendedora, até mesmo de futuramente ser um empresário, eu conheço muitos empresários que não têm nível superior. Né? Sim, muitos. E são muito bons, né? São melhores do que têm nível superior, né? E certificação e a graduação, e falando como graduado, né? Não é segurança que você vai ser bem sucedido, tá bom? Então, eu gosto de usar esses exemplos, até mesmo porque, vamos pegar um exemplo de um bom empresário brasileiro, o Silvio Santos, ele tem graduação? Não, e eu acho que nem a Biridiniz também, não sei se agora, depois de idoso, ele fez. Mas ele também não tinha. Exato, exatamente. Então, assim, existem os caminhos, né? O sol nasce para todo mundo lá fora do mesmo jeito que nasce para mim, nasce para vocês. O horário de trabalho pode ser igual, as oportunidades, né? A gente sempre ouve muito esse discurso, mas teve mais ou menos oportunidade. Mas coloquem na cabeça de vocês, isso não é uma fala minha, é uma fala de um filósofo brasileiro aí, chamado Mário Sérgio Cortella, que eu gosto demais. Vaca não dá leite, tá? A vaca não dá leite. Se o trabalhador não for lá tirar o leite, a vaca não vai colocar dentro da caixinha, não vai entregar na casa de vocês. Ela é o processo, tá bom? O produto, ele é resultado de uma eficiência do trabalhador que, com eficácia, conseguiu realizar um bom processo, né? Acabou conciliando aí o nosso exemplo com a sala de aula de hoje. Beleza? Beleza. Obrigado. Imagina, se tiverem mais dúvidas aí, alguém mais tem algum questionamento para antes da gente mudar de slide? Professor, o professor conhece Álvares Domingues? Quem? Álvares Domingues. Álvares Domingues? Ele é auditor SGI, se eu não me engano. E aí ele estava falando numa live lá que eu estava assistindo sobre, né, sistema de gestão, e ele tinha comentado, parece que não tinha necessidade de você ter um curso superior para poder ser um auditor, não sei se é interno. O interno não. Né? Então é isso. Eu estava fazendo confusão, então. Eu até vou depois pedir para você me passar melhor o nome desse... Eu acho que é Álvaro, não é? Eu tô vendo, acho que é Álvaro Domingues. Álvaro, é isso, Álvaro Domingues. Ele é professor do SST Online. Álvaro Domingues, isso mesmo.
Eu particularmente não conheço, pessoal. Eu posso até dar uma olhadinha depois aqui, dar um Google no nome dele. Eu particularmente não conheço. A SGI é uma empresa, né, mundialmente conhecida ali que trabalha com gestão, que trabalha com investigação, né, com investigação não, desculpa, com certificações relacionadas a meio ambiente, a qualidade. Eu não sei se, mas provavelmente isso mesmo. Segurança ocupacional, sim. Tá? Ela é bem conhecida, bem famosa. Inclusive, a SGI ela é bem ampla, né? Ela tem um ramo de atuação bem amplo aí, que é o Sistema de Gestão Integrado. Eu recomendo para vocês, depois aí eu posso deixar o link para vocês, a Bureau, né? Muita gente fala Bureau, mas a pronúncia correta é Bureau, tá? É Bureau, antigamente era chamado Bureau Veritas, tá? Uhum. É uma empresa famosa também do ramo de certificações. E nós temos ainda, né, a BRTuv, que é uma empresa suíça, se eu não me engano, que trabalha com certificações também. Essas grandes certificadoras, a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa aula, elas ditam, vamos falar assim, né, para onde as empresas têm que ir ou o que elas têm que buscar na hora de fazer a implementação das normas ISO, especificamente da ISO relacionada a 45001, tá bom? Tá. Deixa eu deixar isso aqui no meu caderno aqui para não esquecer de mostrar para vocês. Beleza, professor. Mas, Valber, esse Álvaro, só para eu entender, ele falou na live que a pessoa não precisava ser auditor, não, ter nível superior para ser auditor, é isso? Pelo menos foi o que eu entendi, professor. Acho que foi isso aí mesmo. Eu assisti já, que ele fala para auditor interno, né? Para auditor interno, tranquilo. Auditoria da parte, né? Eu te passei aí a foto dele, do Álvaro aí, professor, no WhatsApp. Álvaro Domingues. Olha, eu particularmente não conheço. Ele foi aluno do Senac, professor. Foi? Parece que foi aluno do Senac. Bacana, mas aqui de Araraquara ou não? Não, acho que Rio de Janeiro, eu acho, porque ele trabalhou na Petrobras, né? Bacana. O que acaba ajudando, né, naturalmente, é que as pessoas que trabalham em empresas que tenham bastante normatização. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Bastante procedimento, bastante normas, né? Eles acabam tendo uma facilidade maior, né, para conhecer esses sistemas de gestão e também de fazer implementação dessas normas em outras empresas que não têm, tá? Então, provavelmente ele trabalhando ali dentro da Petrobras, né? Ele certamente ali para você, vamos imaginar, tá? Hipoteticamente, para riscar um fósforo, ele tinha um procedimento. Para furar uma parede, ele tinha um procedimento. Né? Então, tudo isso ajuda, né? Porque ele vai atuar sempre com base na gestão, né? Que a gente viu lá em gestão de segurança e saúde do trabalho. Beleza? Ok. Vamos dar sequência aqui. Beleza. E aí, a gente começa a conhecer algumas palavrinhas aí para quem já trabalhou com auditoria ou já viu auditoria acontecendo alguma vez. Isso causa um certo constrangimento. Conformidade e não conformidade. Conformidade. A conformidade é atendimento ao requisito. Nós vimos no slide anterior que requisito era uma necessidade ou expectativa expressa. Eu tenho um requisito, eu quero uma pizza 4 queijos. O que eu espero é isso, que a pizza chegue com 4 queijos. Bem assada, né, crocante, com a borda recheada ou não, isso é um requisito. Dentro de uma norma ISO, né, especificamente da ISO 45001, ou da qualidade, ou do meio ambiente, que vocês já viram com os docentes Júlio e Valéria, o atendimento a um requisito, a uma conformidade, basicamente que tenha evidências que a empresa cumpre aquele requisito. Quando a gente for abrir ali a norma, a ISO 45001, eu vou mostrar para vocês alguns requisitos. Então, eu tenho lá, especificamente, criar um sistema de indicadores sobre acidente. Isso é um requisito. Se a empresa não tem, ela tem uma não conformidade, tá? E a não conformidade é o não atendimento em parte ou total de um requisito de uma norma, né? Que eu vou parar por aqui primeiro para a gente finalizar essa explicação. Então, uma não conformidade significa que eu não atendi o requisito do meu cliente.
Se o cliente espera, né, e tem ali expressamente e tem até de forma implícita, né, a questão, a alegação que ela espera, né, o atendimento a esse requisito, a empresa ela tem que atender, né, basicamente isso. E uma não conformidade significa que em parte ou em um total haverá uma falha de um requisito de uma norma. Vamos ser mais específicos. Como eu falei lá da NR 7.5.1, que fala de primeiros socorros. Eu tenho um kit de primeiros socorros, mas eu não tenho ninguém treinado, eu tenho um não atendimento em parte, né? Porque eu tenho um material, mas eu não tenho uma equipe que atenda, né? Ou consiga fazer ali a utilização dos equipamentos previstos na NR7. Agora, se eu não tenho o equipamento e não tenho pessoal, eu tenho um não atendimento total de um requisito. Tá? Então, quando a gente fala na não conformidade, ela está não conforme baseado em quê? É muito importante a gente levar isso em consideração, porque muitos auditores, eles têm a percepção, né, que durante a realização de uma auditoria, eles colocam que um item está não conforme baseado no seu entendimento. Tá? E esse entendimento não é uma norma de certificação. O entendimento do auditor, se ele tem alguma dúvida, ele tem que mandar para a empresa entrar em conflito, né, em entendimento com a norma ISO, para que ele consiga aplicar, né, se existe uma conformidade ou não. Ficou claro isso, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão da não conformidade? Para mim, tá ok, professor. Beleza. Para mim também, tudo certo. Beleza, pessoal. Outro exemplo para a gente finalizar esse assunto. Você pega seu carro e sai andando com ele, você está dirigindo, né, e percebe que está começando a escurecer. Você vai lá e liga o farol, né, a sua luz para usar à noite ali. O policial, né, manda você parar, vai lá e te autua, porque você está usando meia luz e não é a luz inteira, por exemplo. Ou que tem uma luz que não está acesa, porque está queimada. Isso é uma não conformidade. E aí você tem dois caminhos. No caso, existe o caminho punitivo, que é você pagar através de uma retenção de uma multa, ou um caminho educativo, que é você dar um prazo, né, pro motorista ali, para que ele faça, né, a substituição da lâmpada, tá bem? O que naturalmente a gente vive numa sociedade capitalista, né, é preferível pagar a multa, né, porque é um modo arrecadatório. No caso de uma auditoria de uma empresa, o fiscal ele tem por obrigação ser educativo, né, e não punitivo. O auditor em segurança saúde ocupacional. O auditor fiscal do trabalho, geralmente, ele parte ali por uma questão de orientação, né, não de educação. Fazer, basicamente assim, vai por esse caminho que você estava certo. Agora, a partir do momento que você não atende, né, o requisito dele ali de acordo com o prazo, ele já vai lá e ele tem o direito, né, de fazer a punição, a multa, né, porque se espera, né, especificamente no item da NR 7.5.1, que a empresa esteja em atendimento. Afinal de contas, é uma norma já vigente desde 78. Eu vejo muita empresa que entra em contato comigo, né, e faz a solicitação, né, Conrado, eu quero uma análise ergonômica. Você pode me entregar amanhã? Amanhã não tem como, não é um pastel que eu vou lá, dobro, coloco o recheio e frito de entrego. Até mesmo para fazer um pastel, eu preciso de um processo, eu preciso de uma metodologia, né, eu preciso dos insumos, né, para atender o meu cliente. Agora, uma documentação, né, especificamente é o que eu trabalho, a análise ergonômica, eu demando tempo, investigação, estudo, né, para você escrever, né, detalhar a maior quantidade de informações. Então, quando a gente fala de uma não conformidade, o que se espera é que a empresa já tenha esses documentos antes de implantar uma norma certificação de segurança e saúde ocupacional. Então, o não atendimento em parte ou total do requisito vai ser uma falha, né, na documentação de um sistema de gestão. O que o fiscal procura, né, o que o auditor, né, desculpa, não é fiscal, pessoal, o que o auditor procura são evidências, e a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais à frente, o que é indício e o que é evidências. A falha dessa evidência pode causar a realização de serviços não conformes ou falha, né, que vai indicar a redução da habilidade, né, de assegurar
o controle de processos ou serviços. Em outras palavras, uma não conformidade vai impactar na eficácia do trabalhador. Em outras palavras, uma não conformidade vai impactar na eficiência, né, na falta de eficiência daquela empresa. Então, numa auditoria de segurança ocupacional, deve-se observar as não conformidades sempre como oportunidades de melhoria. Uma não conformidade aberta sempre será uma oportunidade de melhoria. E aí a gente deve utilizar isso para a nossa vida, né? Hoje está bom, mas amanhã pode melhorar, sempre dá para melhorar. As situações que não tenham características não conforme, elas geralmente vão ter a falta de uma ação que podem levar a ocorrências de não conformidades. Vou dar um exemplo muito clássico aqui para vocês, e isso a gente acaba apanhando, né, quando a gente vai fazer essa situação. Alguém já se colou com um Super Bonder aí alguma vez na vida? Vai abrir o Super Bonder lá para colar um pedacinho de alguma coisa e acaba se colando? Alguém, ou é só comigo Quem que acontece? Quem nunca, né, professor? Sim. Quem nunca? Agora eu vou instruir vocês. Se vocês, porventura, forem colar um Super Bond, utilizem luva, tá? É uma forma de privar uma não conformidade, tá bem? Só que aí a gente muda, né? Uma mudança de cultura. Porque eu sei que se eu me colar com o Super Bond, eu vou ter que depois passar 3, 4 semanas com aquele pedacinho de cola colado no meu dedo, né? E não vou conseguir, né, me desligar daquela situação. Então, quando a gente fala de uma situação não conforme, né, é a falta de atenção a uma ocorrência que vem se repetindo várias vezes. O cinto de segurança do carro. Só sabe o valor do cinto de segurança do carro uma pessoa que passou por um acidente, né, que teve ali seu carro batido, ou que bateu o carro e teve sua vida salva por um cinto de segurança. Mas depois de um acidente que a pessoa não estava usando o cinto, não tem como a gente fazer um portal de melhoria. Né? Então, essas ações de oportunidade de melhoria, elas já existem, já foram inventadas, né? E elas devem ser usuais, devem ser utilizadas no nosso dia a dia. E para isso, né, geralmente eu vou ter uma especificação, né, um documento que estabelece requisitos. Seja no exemplo do Super Bond ou do cinto de segurança, eu vou ter que ter um documento para que o trabalhador siga os requisitos. Toda vez que você for utilizar determinado aparelho, né, ou determinado equipamento, utilize os EPIs. No caso, o Super Bonder, para você colar, utilize a luva. Pronto. No caso da utilização de uma empilhadeira, utilizar o cinto de segurança. O carro ou o caminhão ou o que você for dirigir, independente se é dentro da empresa ou fora, o cinto de segurança ele serve para proteger o trabalhador. Então, a especificação é um documento que estabelece os requisitos, que a gente também vai tratar aqui basicamente, né, como regulamentação. Tá? As normas regulamentadoras são especificações dos atendimentos aos requisitos de uma auditoria. Alguma dúvida que até aqui, pessoal? Tranquilo? Posso ir passando? Para mim tá ok, professor. Tá ótimo. Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Por sua vez, todo documento ele é passível, né, de registro, então eu preciso ter registro dessa documentação, que os registros eles vão criar um documento que vão apresentar resultados obtidos ou fornecer evidências de atividades realizadas. E aqui chegou o assunto, né, que eu queria falar sobre evidências. Quando eu falo sobre evidências, pessoal, eu tenho que ter, né, uma documentação robusta que comprove que o trabalhador foi treinado, habilitado, capacitado e se encontra de todas as formas redundantemente seguro. Tá? Um trabalhador que sobe em altura, adianta eu dar o cinto trava-queda para ele? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que não. Tem que dar um treinamento no R35. Perfeito. Se você não tem o treinamento, como que você vai saber usar o equipamento? Beleza, excelente, pessoal. Mas vamos esquecer o treinamento agora. O que mais que eu posso fazer para ele? Tem que fazer os exames médicos, né? Exames médicos. Para trabalhar naquela, né? Às vezes você tem um trabalhador... Eu acredito que orientar... Orientação. Ver se ele está apto para, né, subir a altura. Perfeito. Aptidão através dos exames médicos. Perfeito. O que mais?
eu acho que também tem que ser feito ali no local onde ele vai fazer aquele trabalho, né? Aquele treinamento, né? Porque ele já está, né? E assim, utilizar assim os EPIs, né? Com certificação, tudo certinho ali, os melhores possíveis, assim, né? Para garantir. Excelente. Se caso ele precise, né, numa situação de risco, a utilização de EPIs. Perfeito, Valber. Mais alguma, pessoal? Acho que seria basicamente isso daí. Eu também acho que é só isso que me vem na cabeça agora. Tá. Ele tem que, o professor, ele tem que estar ciente do processo que ele vai fazer, da atividade. Ele tem que saber fazer aquela atividade também, né? Tem que ter Excelente. Proficiência naquilo que ele vai fazer ali. Tá, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Subir em altura é um trabalho de risco? Sim. Sim, tudo que sobe tem que descer uma hora, né, pessoal? Uhum. E aí ele precisa de uma permissão para esse trabalho. A permissão é fornecida pelo técnico de segurança que faz a avaliação do ambiente. Então, eu tenho que ter um registro de uma PTR, Permissão de Trabalho de Risco. Não sei se vocês viram isso em alguma outra disciplina, em algum outro indicador aí com algum outro docente. Mas, por exemplo, espaço confinado, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, precisa de uma permissão. O técnico de segurança faz uma abertura dessa PTR, que ele está ciente, né, que foi fornecido EPI, treinamento, que se em caso de acidente acidental, né, uma ocorrência acidental, tem pessoas capacitadas para tirar o trabalhador daquele ambiente através da abertura de uma PTR. Isso é mais uma evidência. Eu tenho lá a ficha de EPI, eu tenho o treinamento, certificado do treinamento do trabalhador, eu sei que ele é habilidoso, né, fez o treinamento, ele está usando os EPIs com certificação, e eu ainda tenho a PTR. Mais algum? Os exames médicos também, já falamos 6 aqui praticamente, ó. Tranquilo, pessoal? Mais alguma observação? Checklist, professor, talvez um checklist ali Excelente, bom, obrigado. Toda vez que a gente fala de registro, pessoal, quanto maior a quantidade, né, de registro que a gente pode ter, vai fornecer uma evidência que você desempenhou o seu papel com segurança e saúde ocupacional. Não adianta, né, a gente ter somente uma evidência. Percebam que eu estou tratando aqui no plural, evidências, tá? As evidências, elas servem basicamente para orientar que a empresa está cumprindo o seu papel legal, atendendo às NRs, atendendo à CLT, atendendo às normas internacionais e atendendo à política de segurança e saúde ocupacional que a gente viu lá no início da aula. Então, o registro, quanto maior a quantidade de evidências, vai ajudar, né, a atender uns requisitos da auditoria em segurança e saúde ocupacional. Registrar. A ordem de serviço também, professor, entraria aí? Isso, legal, isso mesmo. As evidências, né, pessoal, quando a gente fala de evidências, são características, né, que vão ser documentais. Aí a gente pode ter também o que a gente chama além de evidências, tem os indícios, né? Vamos supor, eu estou aqui, estou com a janela aberta, né, e começa a entrar uma fumaça aqui, de um cheiro agradável, vamos falar assim, um cheiro de churrasco. É um indício que alguém está fazendo churrasco. Para eu ter certeza que está acontecendo naquele churrasco, eu tenho que ir lá olhar e ver se a pessoa está fazendo churrasco, por exemplo. Isso é uma evidência. Só que o que me garante, né, o que é evidência e indício é a prova documental. Para a segurança e saúde ocupacional, porque a gente trata de lei, eu preciso de documentos. Não adianta eu chamar o trabalhador ali, que estava junto com o trabalhador que sofreu o acidente, e ele me dá um testemunho, né? A testemunha, né? A testemunha ali, a prova oral, vamos falar assim, é a pior das provas que existem. Porque as pessoas, elas são induzidas conforme a conivência, né, e a conveniência de falar bem ou falar mal. Tá bem? Então, o indício, ele não me ajuda. O testemunho de um outro trabalhador não me ajuda, porque eu preciso de evidência. Se você, técnico de segurança, trabalha numa empresa e está ali com uma situação de um acidente fatal, eu tenho que ter a ordem de serviço do trabalhador,
os exames médicos realizados, a ficha de EPI, que ele recebeu todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, ele tem que ter ali o seu permissão de trabalho de risco assinada pelo trabalhador e pelo técnico de segurança, ele tem que ter ali um equipamento de proteção, né, que se porventura aconteceu um acidente, ele tinha uma possibilidade, né, de resgatar ele, e além de tudo isso, né, ele precisa ter isso documentado. Então, nós, técnicos de segurança, nós temos que ter documentos como evidências de atendimento de requisitos. Não adianta eu chamar o trabalhador na frente do auditor e falar para ele, ó, você recebeu os EPIs? Não, recebi sim. Tá, qual EPI? Aí ele vai falar que usava o protetor de ouvido, óculos, botina, beleza. Mas o auditor, ele vai querer ver na ficha de EPI se ele recebeu ou não. E se ele recebeu, qual que foi a tratativa desses EPIs? Né? O EPI, ele tem uma duração ad eterna? Não, né? Sempre? Não. Não. Validade. Validade. Por isso que ele tem uma validade. E essa validade, ela vai ter que ser trocada de acordo com o manual do fabricante. Sapato de segurança, se vocês pegarem alguns manuais aí, vocês vão ver, manual de fábrica mesmo, né? Vai ver que ele tem uma duração de 1 ano. Mas se o trabalhador, ele consome mais o sapato, vamos falar assim, se ele usa mais o sapato, pode ser necessário fazer a substituição antes de 1 ano, tá bem? E aí deve constar sempre um registro. Ah, poxa, eu entreguei, mas eu não sei na ficha de EPI, eu não peguei assinatura. Isso não tem nenhuma serventia, tá, na segurança do trabalho. A gente vive numa profissão, a gente trabalha numa profissão, né, a gente vai trabalhar numa profissão que é necessário a quantidade X, né, de evidências. Todo EPI tem ali o seu CA e tem a sua validade. Após entregue, né, eu preciso também fazer e criar uma evidência que ele teve um registro. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Beleza. Tá ok. Tudo certo também para mim. Estou procurando aqui na minha gaveta, mas isso aqui vai servir como exemplo. Não sei se está aparecendo aqui na imagem para vocês. Isso aqui é um saquinho, né, de um plug. Esse é o plug de espuma, tá? Você vai ver que ele tem uma fabricação. Esse aqui, especificamente, é janeiro de 2017. Ele está fechado, está lacrado, né? E esse plug, especificamente, ele está válido. Né? Por quê? Porque eu não abri ele ainda. Então, ele tem uma duração, né? Eu vou ter que ver de acordo com a data de fabricação, especificação, né? E ele está válido. A partir do momento que eu abro ele, coloco no meu ouvido, ele já está em uso. E aí ele vai ter uma duração, por exemplo. Esse aqui, ele é descartável, como o próprio nome diz, né? Então, eu vou usar ele um dia e vou jogar fora. Não vai ter utilidade. Mas os demais EPIs podem ter duração de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, né? Por isso que é fundamental a gente ficar atento em relação à validade do CA e validade do equipamento. Existem essas diferenças. Professor, uma dúvida aí. Existe algum EPI que a empresa lá que fabricou, ela consegue fazer validação desse CA quando ele vence? A renovação é possível. Val. É isso que eu... A renovação é possível através de um processo que é feito via Ministério do Trabalho e Inmetro, né? Muita gente acredita que o Inmetro faz sozinho, mas é uma forma de ter uma redundância, né, também. O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, né, que ele vai especificar, por exemplo, que esse plug tem 2 centímetros de tamanho e que ele consegue atenuar 10 decibéis, por exemplo, tá bem? E aí eu tenho uma certificação de metrologia, né, que faz medições de medidas, né, servem medidas. O Ministério do Trabalho, ele vai certificar baseado numa avaliação, tá bem? A gente tem passa por um problema aí estrutural, né, no Ministério do Trabalho, que faz parte hoje da Previdência Social, né, do Ministério da Economia,
Mas existe essa atuação acontecendo, né, dentro de secretarias do trabalho, tá bem? Se vocês buscarem na internet ali o registro de CA, é possível encontrar, sim, através do número, né, do CA do produto, se ele está válido ou não. A partir do momento que ele vence, né, ele vence o lote, tá? Vence aquele lote. E aí a empresa vai ter que falar o seguinte, olha, eu quero pedir a revalidação. E aí é feita uma nova avaliação, uma nova metrologia, né, uma nova amostragem desse produto para colocar ele em venda novamente, tá bom? Não pode ser fornecido nem adquirido EPIs com o CA inválido, tá bom? Pode ser qualquer lote de EPI, então, se tiver lá, tipo, aquele de concha, né, protetor, tenho lá uma quantidade no estoque lá e venceu. Eu posso entrar em contato lá e fazer esse processo aí para poder estar validando, então. Não é a empresa que faz, é o fabricante. É o fabricante, tá. Fabricante, vou pegar um exemplo mais famoso aí, que é a 3M. 3M fabrica 1 milhão de óculos, por exemplo. E aí, por causa da pandemia ou por causa de uma série de coisas, não teve saída desses óculos. Ela pode pedir a revalidação desse CA, tá? Vamos supor lá que ficou estocado 600 mil óculos. E ele tem uma característica, né, que ele permaneceu dentro do saquinho, fechado e tudo mais. A 3M vai pegar uma quantidade, a gente chama isso de amostragem, né? Vai pegar lá 10% desses 600 mil, vamos falar que é 60 mil, né, óculos, e vai mandar lá pro Inmetro para ele avaliar. Eles vão fazer teste um por um, né, ou vai pegar uma amostragem desses 60 mil óculos e vai falar, ó, ele ainda atende a especificação, revalida por mais 2 anos, mais 3 anos, aquele EPI, tá bom? Porque como ele já está gravado, já está identificado, não tem como fazer a troca, né, ou subscrever, né? Vamos lembrar que o CA ele é indelével, né? Ele tem que ter uma característica de não pode ser retirado, né, do EPI. Beleza, professor. Beleza? Passei no chat aí, professor, o link do Consulta CA, não sei se é esse. Isso. Mandou aqui no chat do mandei Skype. Aí no chat do Skype aí. O Consulta CA ele é até mais prático do que o Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho é meio lento aí, isso aí é uma crítica profissional. E como eles mexem no site quase toda semana, fica difícil de procurar. Uhum. O Consulta CA, ele é um site não oficial, mas ele tem essa preocupação também dessa utilização, tá bom? Tá. Eu vejo muito em perícia, eles utilizam o Consulta CA, né, os peritos usam muito, até mesmo para fazer essa especificação, se o EPI fornecido estava dentro do período de validade ou não, conforme o relatório do Inmetro. Beleza. Tá bem? Pessoal, análise crítica e auditoria são situações distintas. A análise crítica é atividade realizada para determinar se a pertinência da auditoria. Se a auditoria ela foi bem executada, se teve adequação de acordo com as normas, se houve eficácia no tratamento do auditor conforme especificado nos requisitos, né, para alcançar um objetivo estabelecido. Então, antes de qualquer auditoria, é feita uma reunião inicial. A gente vai explicar isso nas demais aulas, mas é feita uma reunião inicial. A empresa vai ser auditada de acordo com o processo sistemático previsto na norma ISO 45001, que trata sobre segurança e saúde ocupacional. Serão avaliados os processos da NR1, 4, 5, 6, 7, 10, 12 e 15, 16, né? E a gente vai fazer uma análise crítica após essa auditoria. Então, a análise crítica é o fechamento, né? Não é o encerramento da auditoria, mas é o fechamento antes do encerramento da auditoria. Então, a auditoria, né, em outras palavras, é um processo sistemático, documentado e independente. Essa palavra é bacana para vocês entenderem o conceito de independência. Eu não posso auditar o meu próprio trabalho. Como que eu vou auditar o meu trabalho? Eu sempre vou falar que ele está bom, né? Eu sou parte interessada, né? Eu vou falar para vocês sempre que minhas aulas são maravilhosas, são perfeitas, que todos os alunos aprenderam, né? Mas se eu não tiver ali uma avaliação de um senso crítico, se eu não tiver um feedback de vocês, eu vou ser parcial, né? Eu vou estar avaliando
simplesmente o meu próprio trabalho. Então, ele precisa ser um processo sistemático, que obedeça início, meio e fim, documentado e independente, que ele ocorra sem a perspectiva de uma aceitação da empresa, né? Porque seria fácil o técnico de segurança avaliar o seu próprio trabalho. Por isso que é solicitado um órgão, né, externo, que não tem vínculo nenhum, né, para a empresa, para obedecer evidências de auditoria e avaliá-las de modo objetivo, baseado sempre nas evidências, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Ao falar de auditoria, né, em outras palavras, eu tenho um momento específico, né, que é o processo de auditoria, que ele também tem que ter uma duração, né? Ele vai começar na segunda-feira, até sexta-feira ele tem que estar encerrado. Mas a auditoria, como eu falei para vocês, é um processo sistemático, vai depender do perfil do auditor. Já trabalhei com auditoria em qualidade, que o auditor pediu evidências, né, e nós não tínhamos. Ele colocou lá como uma objeção, né, que não tinha evidência, mas que ela seria fornecida para o auditor até o final da semana. E aí, no dia seguinte, a gente apresentou a documentação. E ele foi lá e retirou aquela objeção. Então, depende muito do perfil do auditor. Tem auditor que tem muito ego inflado, tá? Que isso acontece em todas as profissões, que em determinado momento ele pode simplesmente apresentar a não conformidade e não aceitar no dia seguinte. Vai depender do perfil profissional, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Posso tocar? Para mim, ok, professor. Beleza, professor. Ok, beleza, professor. Tranquilo. Beleza, obrigado. E aí, para a gente encerrar esse assunto, né, de normas e definições e entrar especificamente na matéria, foi quase uma hora aí só para a gente explicar algumas definições, mas é bom porque a gente consegue, né, criar aí um paralelo quando a gente começar a estudar a norma especificamente. Após, né, essa etapa de auditoria, né, que é o processo sistemático, haverá a conclusão e o encerramento da auditoria. A empresa ela pode ser especificada, né, como resultado de auditoria que vai ser apresentado pela equipe de auditores, né? Pode ser uma pessoa, como pode ser duas, pode ser três, após levar em consideração todos os objetos da auditoria e todas as constatações, né, da auditoria dentro, né, de uma auditoria. Enquanto a gente fala, né, sobre a auditoria, né, especificamente, eu levo em consideração que a conclusão da auditoria será o resultado, o fechamento, tá? Então, quando vocês fizeram lá, por exemplo, a CIPAT de vocês tiveram reuniões que antecederam a CIPAT, tiveram todo um treinamento, tiveram uma capacitação para chegar no resultado final. E aí depois, né, certamente os docentes, né, seja o Jefferson ou qualquer outro docente, passou por uma situação, né, relacionada a um encerramento, né, a conclusão da auditoria. No resultado dessa auditoria, né, ou no resultado da CIPAT, o Jefferson apontou os pontos que foram bons, o que pôde melhorar, o que foi, o que aconteceu. Tudo isso ajuda, né, no conhecimento de vocês, né, e naturalmente ali apresentando o que a gente chama de feedback, tá, o retorno. Então, a conclusão da auditoria pode ser feito tanto um plano de ação para atender as não conformidades, como também pode ser feito ali uma relação, né, do que houve de benéfico e, às vezes, até de ruim, vamos falar assim, durante um evento. E a auditoria, por ser um processo sistemático, ela precisa obedecer regras de início, meio e fim. Tudo bem? Já o programa de auditoria é um conjunto de uma ou mais auditorias planejadas para um período de tempo. E aqui entra a figura que eu falei para vocês do auditor interno, externo, de primeira parte, segunda parte ou terceira parte. A auditoria interna, ela ocorre antes da certificação. Pode ser feito uma, duas, três, quatro, quantas forem necessárias. O programa de auditoria, ele é necessário, né, justamente para que faça um alinhamento da situação, para que o fiscal não levante, né, o auditor, desculpa,
não levante todas as não conformidades durante o encerramento. Não tem o porquê, né, ele chegar no final ali e falar o seguinte, ó, da NR1 até NR37 a empresa não atende nada. Ela precisa, né, ser mais específica possível, né, justamente para que não tome tempo ali da empresa, do auditor, dos técnicos em segurança. E o programa de auditoria é um conjunto de uma ou mais auditorias que são planejadas em um período de tempo específico. Pode acontecer desse programa de auditoria ser 2 anos de elaboração, né, de requisitos, de processos, de evidências, para que em uma semana após esses 2 anos a gente tenha uma auditoria externa, tá? Então é como se fosse a programação de um evento, né, que vai acontecer daqui a um determinado tempo, e é feito ali um checklist, uma avaliação, uma identificação, para aí depois tiver um encerramento. Por isso é necessário ter um plano de auditoria, que é um documento base com atividades e arranjos para que ocorra auditoria daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí haverá também o escopo, né, ou o objetivo da auditoria, abrangências que vão trazer um limite de auditoria. Por sua vez, quando a gente fala sobre um plano de auditoria, né, o escopo de auditoria vai apresentar a abrangência e o limite de uma auditoria. O que eu quero dizer com isso? O escopo de auditoria, ela está relacionado à norma que ela vai ser implementada. E isso tem como padrão para todo e qualquer auditor fazer, né, uma auditoria de qualidade separada de segurança e saúde ocupacional, uma auditoria de meio ambiente separada de qualidade e segurança e saúde ocupacional, e uma auditoria de segurança e saúde ocupacional à parte de meio ambiente e qualidade. Quando a gente fala do escopo da auditoria, nós estamos falando de um objetivo, de abrangências, de limites de uma auditoria. Por sua vez, esse escopo, né, ele tem que ser muito bem delimitado para que um não influencie o outro e não atinja, ele não tenha normas ISO interferir em outras normas ISO, tá bem? Porque o entendimento do auditor da qualidade pode ser diferente do auditor da segurança, tá? Então, é recomendado que cada empresa ali trate isso de forma distinta. Eu trabalhei numa empresa que tinha a certificação de qualidade e estava passando por implementação da norma de ISO 14000, que fala de meio ambiente. Especificamente, no momento que a gente fala da norma de meio ambiente, vocês vão observar que ela tem um foco com um objetivo mais ligado à sustentabilidade. E a qualidade, ela pode se relacionar, tá? A qualidade, ela vai falar sobre produtos com qualidade, e aí a qualidade, ela pode ser linear, pode ser objetiva, ela pode ser perceptiva, né? E isso é diferente em relação a 14.000. Tá? 14.000 vai falar de meio ambiente, vai ter foco na sustentabilidade ou naturalmente, né, com foco ali de abrangências, né, ligados ao meio ambiente. Por sua vez, a segurança, ela interage, mas ela é distinta, porque quando a gente fala sobre resíduos ambientais, ela vai levar naturalmente os EPIs e tudo mais, mas ela não vai falar sobre a reutilização desses EPIs. Não tem como a gente reutilizar. Reduzir o consumo? Talvez. Reciclar? Também não vai ter como. Então, quando a gente fala de segurança e saúde ocupacional, é recomendado que todo e qualquer escopo de auditoria seja separado ali, né, que as abrangências e limites sejam bem delimitados. Tudo bem? Ok, professor. Ok, professor. Beleza. Vamos passar aqui para conhecer um pouquinho mais as figuras dos auditores. O auditor, ele é o profissional responsável em observar o atendimento dos regulamentos internos, políticas, mantendo o comportamento moral e funcional. Então, o auditor é uma pessoa à parte da empresa, é um profissional responsável que vai observar o atendimento da política e, naturalmente, né, tem que apresentar um comportamento moral e funcional. O comportamento moral, pessoal, vamos levar em consideração a seguinte etapa, né? Você está na rua, andando ali na rua e vê 10 reais no chão. Isso é moral? Você pegar esse dinheiro é moral ou não? Eu já usei esse exemplo com vocês. Professor, eu não entendi. Repete para mim.
Você está andando na rua ali e acha R$10 caído no chão. Você pode pegar ou não? Ah, tá, lembrei. O Valber tinha respondido, né, na outra aula, o professor já perguntou. Sim, eu usei esse exemplo com você. Eu acho que você pode pegar, mas se você souber ali o dono na hora, você tem que devolver, né, por questão de ética. Exato, ética, moralidade. Isso, verdade. É uma definição bem ampla, né, quando a gente fala sobre isso. Agora, o auditor fiscal, ele pode receber dinheiro para falar que a empresa está atendendo ou não está atendendo a norma ISO? Com certeza não. Perfeito. Porque isso, né, conflita com a parte moral do trabalhador. A gente chegou até a falar, né, do auditor. A gente chegou a falar sobre isso relacionado a uma situação de compliance, né? E naturalmente ele tem uma função. Então ele é auditor naquela empresa, naquele momento, naquele processo de fiscalização, de auditoria. Quando ultrapassa essa situação, isso acaba ocasionando, né, uma falta de funcionalidade. Então o auditor fiscal, o auditor de segurança e saúde ocupacional, quando ele ultrapassa o seu limite de função, ele acaba não sendo funcional e isso pode até atrapalhar numa auditoria. Vocês vão perceber que os auditores, eles são pessoas mais fechadas, mais na deles, né? Eles simplesmente se manifestam ali na hora de elaborar o relatório. Eu já tive contato com alguns auditores de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança ocupacional, e eles são pessoas naturais como todos nós. O auditor, a gente vai ver um pouquinho da história da auditoria, ela surge, né, com uma perspectiva de avaliar contas, né, avaliar ali falhas financeiras. E aí depois eles acabam, né, ampliando essa área de atuação para segurança e saúde ocupacional, para fiscalizar relações de trabalho, para auditar, né, contas públicas também, né? Então, é como se fosse ali um certo regulador do que está certo e o que está errado em relação a uma norma específica. Por isso, é necessário ter um auditor líder, que é um profissional designado interno da própria empresa. Quando há um sistema de uma auditoria, a empresa precisa direcionar um auditor líder, que é a pessoa que vai ter o contato mais próximo com o auditor. É ele que vai apresentar a empresa, é ele que vai ser o responsável, né, pelo planejamento, condução, execução e controle da auditoria no ambiente de trabalho. O auditor líder é o que vai naturalmente apresentar a empresa para o auditor e também vai fazer a cobrança, né, dos setores para que eles consigam desenvolver ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se for necessário, o que está planejado dentro do ambiente de trabalho. Então, em outras palavras, a auditoria vem para padronizar todas as ações necessárias a serem documentadas. Uma auditoria, ela serve para padronizar as ações. Então, em outras palavras, o auditor, ele realiza a auditoria e a auditoria, ela serve para padronizar as ações necessárias e documentais. A auditoria, em outras palavras, é um processo sistemático, independente, documentado, conforme a gente viu, para se obter evidências e avaliar de forma objetiva os critérios relacionados aos processos industriais e gerenciais de uma norma, seja de norma da qualidade, seja de meio ambiente, seja de segurança e saúde ocupacional, ou qualquer outra norma que a empresa busque uma certificação, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Para mim é ok, professor. Beleza, professor. Tá ótimo. Então, a palavra, né, auditoria, é um instrumento gerencial. A empresa, quando ela vai implantar uma certificação, ela vai buscar a auditoria como uma ferramenta gerencial. Eu não posso ali, como funcionário, como operador, montar uma auditoria do meu setor. Eu vou auditar aqui o que eu estou fazendo. Não, isso não ocorre numa auditoria. A auditoria ela é um instrumento da grande gerência, da alta direção, que ela tem como princípio identificar parâmetros não conformes, tá? Então, no momento que a gente fala de uma não conformidade, ela quer levantar essas informações. A auditoria, inclusive, vai servir para avaliar o desempenho de qualidade, de produto, de operações, logísticas e até mesmo os riscos de acidentes, doenças profissionais do ambiente de trabalho. Através do encerramento da auditoria, ele vai ter um panorama para identificar
se aquela empresa está atendendo ou não às normas regulamentadoras, se a empresa tem a logística eficiente ou não, se a empresa tem as operações com foco em meio ambiente ou não, a qualidade ou não, tá? Então, quando eu falo sobre parâmetros não conformes, eu identifico, né, se existe alguma falha gerencial, se existe algo errado ali, seja pela mão de obra, que pode não ser qualificada, pela falta de métodos de trabalho, pela ausência de matéria-prima que pode impactar em um retrabalho. Então, a auditoria é um momento que a empresa vai pegar essa parte documental, principalmente a conclusão, e vai colocar em prática, né, identificando ali parâmetros não conformes. A auditoria em segurança do trabalho já é um processo mais estruturado, que ele parte, né, para a coleta de informações sobre a eficiência. Vamos lembrar do que é eficiência, né? Que é um mínimo de perdas, é um custo-benefício, é fazer mais com os mesmos recursos previstos, de acordo com uma certa confiabilidade em um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho. A gente vai ver isso mais à frente. A norma que a gente tem utilizado nos dias atuais é a ISO 45001 de 2018, que é uma norma de aceitação internacional que fala sobre segurança e saúde do trabalho. É um instrumento importante para a organização, para que ela possa se autoavaliar e subsidiar, né, a elaboração do plano de ação com vistas à adequação das não conformidades identificadas. Quando eu trato de uma auditoria, eu levo em consideração que ela é um instrumento para avaliação. A empresa vai usar a auditoria para poder se organizar, para poder se autoavaliar, com uma característica de uma pessoa externa, com um órgão certificador externo. E a empresa, pessoal, a definição de auditoria é essa, né? Mas ela não vai fazer isso porque ela é boazinha. A empresa não vai fazer uma auditoria porque ela quer simplesmente buscar um diferencial competitivo, como a gente vê em muitas aulas, né? Ela quer realmente reduzir as não conformidades, pensando que uma empresa que tenha poucas não conformidades, ela naturalmente vai ser mais competitiva, sim, mas ela vai, obviamente, cuidar melhor da saúde e segurança dos seus trabalhadores e, por sua vez, ela também vai se apoiar nessa documentação, nessa auditoria, para elaborar planos de ação pensando em visões futuras, né, inclusive ali para a empresa fazer adequações ou não, né, investir melhor o seu dinheiro em relação à segurança e saúde ocupacional. A auditoria, então, ela é necessária, né, sempre por profissionais com conhecimentos específicos, podendo ser técnicos, né, a gente falou um pouquinho sobre isso no início da aula, engenheiros, operadores ou profissionais habilitados. Né, percebam que eu estou falando da auditoria de forma geral, tá? Mas a certificação de uma auditoria, quando ela ocorre por uma empresa certificadora, ela opta, né, ela tem uma preferência por profissionais de nível superior. O auditor interno pode ser técnico, pode ser engenheiro, pode ser operadores, pode ser qualquer um da empresa, desde que ele passe por um treinamento. E os profissionais que realizam auditorias, né, são chamados de auditores, não devem estar envolvidos sob atividades sob processo de auditoria. Então, conforme eu falei, eu não posso auditar o meu próprio setor. Eu tenho que fazer o que a gente chama de auditoria cruzada. A gente vai ver isso na segunda aula. A auditoria cruzada geralmente é uma pessoa do setor A vai auditar o setor B. A pessoa do setor B vai auditar o setor A. Né? E não pode ser nada conflitante, né? Não pode ser nada ali que vai buscar um desconforto, né? Um desconforto pessoal para um nível profissional. E sim, né, para que exista ali um entendimento que a empresa precisa melhorar, se adequar à situação de trabalho. O histórico, né, em relação à segurança, né, da profissão do auditor, ela data ali do século XVIII, né, onde os profissionais, né, se autonomeavam contadores públicos. Tá? Então, a pessoa que conhecia, né, de contabilidade, ela se autonomeava, né, como contador público, e ela executava basicamente um trabalho mais aprofundado daquele que era efetuado por contadores comuns. Então, a pessoa se autodenominava um contador federal, né, vamos falar assim,
ou estadual, e ele fazia auditoria nas contas públicas daquela empresa, tá bem? Então, surge lá no século XVIII e isso vem surgindo, vem se aprimorando até então. Eu conheço um técnico em segurança que é auditor aqui em Araraquara, ele trabalha numa empresa de Santo André, se eu não me engano, no ABC Paulista, né? ABC do estado de São Paulo, aqui na região do estado de São Paulo, e ele presta serviço no interior do estado de São Paulo, né? Até a gente estava conversando que está complicado para ele viajar para outras empresas, mas ele fez uma certificação, ele fez um curso de certificação e encontrou, né, esse emprego, né, no qual ele presta uma consultoria em auditorias de segurança e saúde ocupacional para a empresa futuramente implementar uma norma ISO 45001. No século XIX, né, começa aqui a função de perito contador, tá? Então, cuja função básica era descobrir erros e fraudes documentais. Pessoal, como a gente falou ao longo da aula, uma norma, né, ou especificamente a segurança do trabalho, ela busca evidências. E o papel, pessoal, ele aceita tudo. Um papel em branco, ele pode ser colocado ali que o trabalhador recebeu o EPI, não recebeu, que ele recebeu o treinamento, mas não foi feito. Então, o objetivo da auditoria não é descobrir erros e fraudes no tempo atuais, mas é procurar evidências para que se atenda a requisitos bem delimitados. A partir de 1900, a profissão de auditor tornou o maior impulso através do desenvolvimento do capitalismo e hoje é uma profissão, né, propriamente dita. Inclusive, existe, né, a faculdade de contabilidade ali, que a pessoa, no caso, fazia a contabilidade, né, daquela empresa. Até hoje é feita. Só que em 1934, as empresas transicionavam ações na Bolsa de Valores. Vamos lembrar que nessa época aqui, nós vivíamos em uma república chamada Café com Leite, né? E nós tínhamos o dólar da época, vamos falar assim, né? A moeda da época era o quanto de saca de café que aquela pessoa tinha ou quanto de litros de leite que ele tinha a possibilidade de produzir. Então, isso, né, criou ali uma maior obrigação de buscar o perito contador, o auditor, né, perito contador, e foram obrigadas a utilizar serviços de auditoria para dar maior fidedignidade às suas demonstrações financeiras. Essa é a demonstração de auditoria relacionada à contabilidade. Então, do mesmo jeito que aconteceu no século XVIII até 1934, pode ser que muito em breve, agora com o advento da internet, com a internet das coisas, com essas situações que a gente tem passado de interação tecnológica, pode ser necessário que a segurança do trabalho ela se torne mais ligada à internet, né? Então, conversando com esse amigo meu, ele tem demonstrado uma certa aptidão, né, em buscar evidências da empresa pelo meio da internet. Ele não consegue visitar a empresa, mas a empresa manda para ele relatórios, informações, e ele faz as suas considerações de acordo com a necessidade e até mesmo conforme especificado, né, as normas ISO. Então, no Brasil, o desenvolvimento da auditoria ela teve influência principalmente pelas filiais e subsidiárias, né, de empresas estrangeiras. Uma empresa nacional, ela geralmente busca atender somente o que está na NR. E ao fazer isso, pessoal, cria, né, um certo comodismo para as empresas, né? Porque eu já tenho a NR1, eu já tenho a NR4, tá? Mas você tem certeza que os trabalhadores estão seguros? É certeza que os trabalhadores estão recebendo a segurança, né, e estão com a sua qualidade de vida, sua saúde no ambiente de trabalho? Então, através de uma auditoria de segurança, é possível identificar essas situações. Fugindo um pouquinho do campo ali dos requisitos da segurança, como que está o nível de rotatividade desses trabalhadores? Como que está o nível de adoecimento desses trabalhadores? Quando que é a quantidade de acidentes dessa empresa, né? Ou, naturalmente, qual que é a quantidade de trabalhadores ali que tem adoecido mentalmente, vamos falar assim, né? Então, eu acredito que é um ramo que está em crescimento e a tendência é que ela cresça ainda mais, porque as empresas buscam a necessidade da descentralização e, naturalmente, diversificação da sua atividade econômica. Uma empresa do estado de São Paulo, ela pode abrir filial, né, em qualquer outro estado,
porque ela vai buscar uma padronização. E aí vai ser necessário ter uma auditoria, tanto para fazer comparação a empresa que está no estado de São Paulo com a empresa que está em Minas, por exemplo. Porque é o mesmo ramo de negócios, é a mesma direção, mas eles querem fazer comparativos. Tá? Então, isso pode ajudar bastante na hora da gente vender o nosso trabalho de auditor de segurança e saúde ocupacional. Obviamente, né, após ali o desenvolvimento profissional de cada um. E aí, quando a gente fala de auditoria, a gente fala sobre auditoria interna, de segunda parte e auditoria externa. A auditoria de primeira parte, ela vai ser chamada ali de interna, porque ela é feita por auditores dentro da própria empresa, obedecendo essa regra de auditoria cruzada. Eu não audito o meu setor, eu audito o setor seguinte, né? Eu vou auditar outros setores. Então, uma auditoria, ela pode ser originada por qualquer parte, com objetivo e, naturalmente, com uma organização distinta, sendo dividida em 3 partes. A auditoria de segunda parte pode ser uma consultoria que eu acionei, né, que eu chamei ali para minha empresa, para ver se minha auditoria interna foi bem feita. Para, em último caso, chamar a empresa certificadora. E aí essa empresa vai ser chamada de auditoria externa, que ali é basicamente assim, é o final do processo de auditoria. É no momento que a auditoria externa vai levar as suas considerações, a sua avaliação, para ser certificado ou não. Mas percebam, pessoal, que isso vai gerar um certo tempo, gera bastante paciência, resiliência de todos os envolvidos. Tá bem? Auditoria interna, feita por próprios trabalhadores, podendo ser de qualquer nível, técnico, nível de profissionais, nível superior, tá? Independente ali da qualificação, desde que a empresa capacite esse auditor interno. Eu sou auditor interno da qualidade na empresa que eu trabalhava, né? Eu estou afastado dessa empresa, não trabalho mais nessa empresa, mas eu tenho a qualificação como auditor interno. Se eu for trabalhar em uma outra empresa, de qualquer outro ramo, mas eu tenho aptidão e eu gosto dessa área, eu naturalmente posso buscar, né, campo nessa área de qualidade, porque eu tenho interesse. E aí a empresa, se tiver vaga, né, geralmente as empresas fazem um certo recrutamento. Na empresa que eu trabalhava, foi feita uma prova inicial, depois uma entrevista, e aí, baseado nessa prova e nessa entrevista, era encaminhado ali os auditores. E no entendimento da empresa, era necessário 20 auditores internos. Ao longo do processo de auditoria, que demorou cerca de 2 anos para se certificar em qualidade, nós tivemos baixas, tivemos pessoas que saíram e ficamos com 18 auditores. Esses 18 auditores, né, cada um ali auditava os seus setores especificamente, né, os setores que eles não trabalhavam. E aí depois foi contratada uma agência de certificação, né, uma auditoria de segunda parte, para aí, em último caso, levar para a certificação, tá bem? E esse processo demandou ali cerca de 2 anos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Para mim, ok, professor. Beleza. Tudo certo, professor. Vou especificar, então, como que funciona a auditoria interna. Ela é conduzida pela própria organização, com o intuito de melhorar o seu desempenho e reduzir as não conformidades de segurança e saúde do trabalhador, seja do trabalhador ou ocupacional, né, na mesma. A empresa deve apresentar os seus objetivos, os seus processos, criar as evidências, sistematizar, né, criar essa documentação, vamos dizer assim, mais sistemática, mais ligada à internet. Então, quem tem facilidade, isso vai ajudar bastante. Ter um planejamento, uma metodologia de riscos, né? Eu vi que vocês estudaram aí com outros docentes, metodologia 5W2H, a gente tem a análise de árvore de causas, a gente tem a investigação de acidentes, a gente tem várias técnicas, né, para monitorar esses riscos. E a partir da elaboração desses riscos, eu crio relatórios. Lembra que o auditor vai querer evidências, né? Então, eu preciso ter essas evidências em formato de relatórios para monitorar os seus controles e, em último caso, né, ter uma forma de comunicação. Para que serve essa comunicação dentro de um processo de auditoria? Toda empresa deve saber que ela está passando por uma elaboração, né, de um processo de auditoria.
Então, quando a gente fala de auditoria interna ou de primeira parte, ela é feita pela própria organização com o intuito de melhorar e reduzir as suas não conformidades em segurança e saúde do trabalhador. A auditoria de segunda parte, ela é determinada, né, por uma subcontratada, um fornecedor ou um prestador de serviço. Então, tem uma empresa vizinha aqui que tem um técnico de segurança e ela quer contratar um técnico externo, um consultor. Ela pode chamar esse fornecedor, esse prestador de serviço, para identificar, né, para fazer ali, basicamente, avaliar com lupa, né, os relatórios que o técnico de segurança interno elaborou. Isso é chamado de auditoria de segunda parte, né, ou, basicamente, né, é usado aqui a figura de um caminhão, porque ele vai colocar todas as informações e vai levar ali para sua casa, né, vai levar para o seu ambiente de trabalho, para investigar, para auditar todos esses relatórios. E aí, por final, nós teremos auditoria externa ou auditoria de terceira parte. Pessoal, essa palavra primeira parte, segunda parte, terceira parte, é uma linguagem mais recente, tá? Geralmente você tinha só auditoria interna e externa, mas existe esse protocolo, né? Primeira, segunda e terceira parte. Ela é conduzida por entidades externas, independentes e acreditadas para efeito de certificação. As empresas PwC, Deloitte, KPMG, a Western Young, são empresas de certificação. Vocês podem procurar depois a respeito delas na internet. Vocês vão observar que elas criam, né, métodos particulares, né, independentes para criar uma certificação, para certificar. E aí, pessoal, ela vai fazer isso com, obviamente, existe um custo por trás de tudo isso, né? Mas isso vai ser basicamente ali a parte de encerrar a auditoria, criando ali a certificação. Em outras partes, a auditoria interna é uma forma de identificar se houve ou não atendimento às normas regulamentadoras. A de segunda parte é para criar evidências, né, e criar um processo mais robusto de segurança e saúde ocupacional. E a última parte, a terceira parte, é a certificação. A certificação, ela vai colocar a empresa em um outro patamar, né, que é criar ali, basicamente, um documento, né, que dê evidências claras que a empresa atende uma norma regulamentadora ou ainda, né, um sistema de gestão relacionado à saúde e segurança ocupacional. Para a realização dessas auditorias, a gente deve obedecer requisitos ou critérios pré-estabelecidos de acordo com os parâmetros, as NRs, as normas técnicas, as recomendações, os procedimentos e ainda a gestão de qualidade e meio ambiente, se for o caso. Se for uma auditoria de sistema de gestão integrado, eu preciso ter interação com a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Agora, se for só segurança e saúde ocupacional, eu vou avaliar só a saúde e segurança ocupacional. O que deve estar previsto, né, é de acordo com um grande procedimento, aqui, um grande protocolo relacionado às partes, né, naturalmente, as etapas que vão ser ocorridas. Então, se eu quero avaliar só segurança, saúde e meio ambiente, eu vou avaliar só saúde, segurança e meio ambiente nas empresas detalhadas, através de procedimentos corporativos, procedimentos internos e instruções do seu local de trabalho. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos que participaram aí em formato remoto, que fizeram perguntas, que se porventura tiverem alguma dúvida, eu vou encerrar a gravação, mas eu permaneço aqui para a gente ainda conversar mais um pouco. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.